uma vez nós vamos estar aprendendo a palavra de Deus juntos. E essa semana eu trouxe uma ajudante muito importante, a Esté, a minha irmã. E ela vai ajudar a gente cantando louvores, certo? E fazendo uma oração agora. Então, como a gente ora, fecha os olhinhos, né? Baixa a cabeça, que nós vamos falar com Deus. E a Esté vai orar por esse momento, pela lição, pelos louvores que a gente vai cantar. Certo, Esté? Certo. Tá bom. Pode orar. Senhor, meu Deus, Pai querido, gratidão, Senhor, pela vida de cada um de nós e também pelo esse dia que o Senhor nos abençoe. Também pelo esse dia que seja muito feliz e também que por essa lição que seja muito legal e também temos muitos louvores a louvar a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora nós vamos louvar, que nós estamos muito contentes com todos vocês vendo a gente para aprender mais a palavra de Deus. Então vamos lá. Estou contente com vocês aqui, pois Jesus criança chama assim. Venham, pois, agora e vamos estudar, pra aprender ao bom Jesus amar. Estou contente com vocês aqui, pois Jesus criança chama assim. Venham, pois, agora e vamos estudar, pra aprender ao bom Jesus amar. Todos os dias e todo momento nós temos que estar louvando a Deus, adorando a Deus com a nossa vida. E a música que a gente vai cantar agora, eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Então vamos lá! Louve, louve, louve bem cedinho, louve ao meio-dia. Louve, louve, louve quando o sol se for. Ore, ore, ore bem cedinho, ore ao meio-dia. Ore quando o sol se for. Cante, cante, cante bem cedinho, cante ao meio-dia. Cante, cante, cante quando o sol se for. Crianças, vocês estão lembrados do versículo que nós estamos aprendendo? Lá em Jó 42, 2. E como é que lá está dizendo? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E vocês lembram o que esse versículo quer dizer? Que os planos de Deus jamais podem ser frustrados, jamais podem ser abalados, jamais vão deixar de ser feitos, porque se Deus decidiu assim, é porque é assim que será feito. Deus está no controle de todas as coisas e de todas as situações. Vocês lembram sobre a vida de quem nós estamos estudando? Sobre a vida de Moisés. Moisés foi colocado um bebezinho aonde? No rio. E uma mulher encontrou ele. E essa mulher era a filha de Faraó. Ela colocou Moisés para ser cuidado por uma mulher que era do povo de Israel. Colocou para ser cuidado por ela até os seus 5, 7 anos de idade, por aí. E essa mulher era a mãe de Moisés. Mas a filha de Faraó não sabia. E a mãe de Moisés, Joquebede, ensinou tudo para ele sobre o povo de Deus. Na semana passada, na nossa lição, nós vimos que Moisés defendeu uma pessoa do seu povo. E depois disso,
ele fugiu porque ele tinha matado um egípcio. E ele sabia que o faraó está à procura dele. Moisés, quando estava no deserto, e ele encontrou algumas mulheres cuidando dos rebanhos e os homens estavam mexendo com ela. Então ele as defendeu. E uma daquelas mulheres era filha de Jetro e convidou Moisés para ir para a sua casa, porque o seu pai mandou. E ele foi, se casou com ela, o nome dela era Zípora, e eles tiveram um filho. Sabe, crianças, Deus não se esqueceu da promessa que ele havia feito para Abraão. Muito tempo atrás, muito antes de Moisés, a gente já tinha visto sobre a vida de Abraão. Lembra quando a gente viu na sala? E a gente viu que Deus deu uma promessa a ele, que da família dele ia ser uma grande nação. E sabe, essa nação era o povo de Israel. E tinha realmente uma grande nação. E Deus prometeu que ia levar eles para um lugar muito, muito bom. Deus não esqueceu dessas promessas. Olha, vamos ler aqui em Êxodo 2, 23 a 25, uma coisa muito importante. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. O rei do Egito era o faraó. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. O que isso quer dizer? Que o povo de Israel estava sofrendo demais com aquela servidão, porque eles eram escravos. E eles estavam sofrendo muito, então clamaram mais uma vez a Deus. E Deus ouviu o seu gemido, o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus sabia tudo que ele tinha prometido. E os planos de Deus nunca serão frustrados. Os planos de Deus sempre vão se cumprir. E a vida de Moisés, Deus usou Moisés para fazer parte também desta promessa que ele havia feito ao povo de Israel. E sabe, crianças, Moisés, quando ele estava no deserto, ele viu uma coisa. Ele achou estranho, sabe o que foi? Ele viu como se fosse uma plantinha queimando. Isso. E você não ia ficar assustado se visse uma plantinha queimando e aquela plantinha não queimasse? Ela tinha fogo, mas ela não se consumia. Como se não acabasse a plantinha que estava lá. E ele ficou assustado vendo aquilo. Então ele foi mais de perto para ver, né? Eu acho que se fosse eu não tinha ido muito de perto, não. Eu acho que eu ia ficar com medo. Se ele foi lá, quando ele chegou lá perto, ele escutou uma voz. Sabe o que era? Era a voz do próprio Deus falando com ele. Imagina que interessante! Naquele momento, Deus usou aquela plantinha ali, aquele local, e falou através daquilo ali, né? A voz do Senhor. Nós temos já o que Deus revelou a nós, a Bíblia, a palavra de Deus. E na Bíblia fala o que nós devemos fazer na nossa vida. Naquele momento, eles ainda não tinham a palavra de Deus como a gente tem. Então, Deus falava com eles de uma forma que eles podiam escutar. Deus fala com a gente através da Bíblia, quando a gente pode ver, ler e escutar o que Deus quer para nós. Então, Deus falou com Moisés através daquela plantinha. Quando ele resolveu olhar e chegou perto, Deus disse assim, olha, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha que interessante! Deus estava ali e por isso aquilo é santo, porque Deus é santo. Ele não tem pecado nenhum, diferente de nós, diferente de Moisés. Moisés, mesmo sendo uma pessoa que era usado por Deus, foi usado por Deus para guiar o povo, mesmo assim ele tinha pecado, assim como nós temos pecado. Pecado é tudo aquilo que eu penso, falo e faço que não agrada a Deus. O pecado nos deixa longe de Deus, nos deixa separado de Deus.
E Deus é santo, e por isso ele disse que Moisés deveria tirar as sandálias naquele momento para chegar para falar com Deus. Então, olha o que Deus disse. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés escondeu o seu rosto, porque ele ficou com medo de olhar para Deus. Olha, e Deus disse que viu a aflição do seu povo. E por isso que ele havia chamado Moisés ali. Sabe para que ele chamou Moisés? Para que ele fosse diante do faraó, falasse com o faraó e dissesse: deixe o meu povo ir, deixe o meu povo me servir. Porque eles estão sofrendo muito com essa servidão. Mas Moisés colocou várias desculpas. Ele disse: mas se eu chegar lá, falar com o faraó, ele nunca vai acreditar que eu vim em nome de Deus. Mas olha o que Deus fez. Deus concedeu alguns poderes para que faraó e todo o povo de Israel também acreditasse que Moisés estava indo para falar sobre Deus, sobre o Deus verdadeiro. Sabe o que ele fez? Olha, Moisés andava com um cajado. Era como se fosse um cabo. Imagina um cabo de vassoura? Pois é, era tipo isso. Só que mais resistente, mais forte. Então, ele andava tipo com aquilo ali, como se fosse uma bengala. É como se fosse isso. E aí, todo mundo, os pastores, andavam com aquilo ali, certo? Pronto. Aí ele andava com aquilo ali. E Deus disse assim: olha, quando você estiver diante do povo, o que é que você vai fazer? Você vai soltar esse cajado. E sabe quando ele soltou o cajado, o que aconteceu? Aquele cajado se transformou em uma cobra, em uma serpente. E Moisés foi com medo. E aí Deus disse: olha, estende a mão e pega o cajado, né? Que no caso virou a cobra. E aí, quando ele pegava, virava um cajado de novo. E teria outro sinal. Sabe qual era? Moisés teria que colocar a mão assim dentro da roupa. Quando ele colocasse a mão dentro da roupa, quando ele tirasse, a sua mão está toda doente. Só a mão. Quando ele colocasse a mão de novo e tirasse, a sua mão está totalmente curada. E assim, com esses sinais, as pessoas iam poder saber que ele estava indo no nome de Deus. E aí Moisés colocou mais uma coisinha. Olha, eu vou ler aqui para vocês, ó. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. O que é eloquente? Ele disse que nunca sabia falar bem, né? Eu sou pesado de língua, eu não consigo falar muito bem. Olha, e Deus deu logo uma solução. Você vai andar junto com seu irmão, o seu irmão fala bem, o seu irmão Arão, você vai se encontrar com ele, vai dizer tudo o que aconteceu e que eu estou mandando libertar o meu povo. Então você vai chamar ele e você vai andar junto com ele. Você vai escutar o que eu vou dizer e ele vai passar para o povo e também para Faraó. E sabe, crianças, Moisés naquele momento pode ter ficado com muito medo, mas ele estava falando com o próprio Deus, o grande eu sou. Por que eu sou? Porque Deus é o único Deus, o único que existe, o único verdadeiro e o único que poderia tirar aquele povo de Israel daquele lugar que eles estavam sendo escravos. Nós também somos escravos, mas sabe de quê? Do pecado, que o pecado nos afasta de Deus. E Deus, o único que pode nos limpar do pecado, enviou o seu Filho Jesus para que nós tivéssemos o nosso coração perdoado, os nossos pecados perdoados. Próxima semana, nós vamos ver o que aconteceu na vida de Moisés e de todo o povo de Israel. Como Deus usou Moisés na vida do povo de Israel. Nós vamos cantar agora uma música para encerrar esse momento. E eu quero que vocês pensem muito bem, porque essa música fala: o meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Você pode dizer isso? Que o seu coração era sujo e que Cristo já entrou no seu coração? Eu posso dizer isso e a Estezinha também, porque nós já cremos em Jesus como nosso Salvador. Você gostaria de fazer isso hoje? Então, enquanto nós cantamos essa música, você pense bem sobre o que ela quer dizer. Que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados para ter o nosso coração limpinho. Então vamos lá cantar? Meu coração
entrou. E o seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. E agora, fique com Deus e até a próxima semana. Tchau!